Olá pessoal, tudo bem? Dentro da proposta do canal de divulgar destinos e roteiros turísticos, nós também estamos divulgando alguns dos conteúdos que eu produzi ao longo da minha carreira como produtor de conteúdos para a televisão. A gente já disponibilizou um documentário sobre o Aderbal Ramos da Silva, que foi um dos maiores políticos de Santa Catarina, onde alguns amigos fazem depoimentos sobre a vida dele. Agora nós vamos disponibilizar o segundo material produzido na época 2011 e se chama Aderbal, Poder e Generosidade. Espero que vocês gostem e o material fica aberto aí para pesquisa, para consulta e qualquer dúvida é só perguntar que a gente responde, ok? Bom documentário para vocês. Raquel estava grávida de 9 meses e no dia 18 de janeiro de 1911, o bebê nasce na casa do avô materno, o então governador de Santa Catarina, Vidal Ramos. O cenário é o Palácio Cruz e Souza. E o bebê, um saudável menino, batizado como Aderbal Ramos da Silva. Naquela época, Florianópolis ainda possuía áreas de interior, com muitas chácaras e pouca urbanização. Por conta disso, os pais de Aderbal decidem enviar o jovem, aos 17 anos, para estudar Direito no Rio de Janeiro, apesar da justa condição financeira. Com o diploma na mão, Aderbal regressa a Florianópolis em fins de março de 1932, aos 20 anos. Em pouco tempo, passa a exercer a profissão no escritório de advocacia mais famoso da cidade, pertencente ao seu tio Nereu Ramos. Começava ali a conviver mais intensamente com aquele que considerou pela vida inteira como seu único mentor. O que eu aprendi na política com outras pessoas foi com o Nereu. Tudo que ele aprendeu, o resto eu aprendi sozinho, ele sempre dizia. Aprendi sozinho muita coisa. O pouco que eu aprendi com o outro foi com o Nereu. Então era o grande líder dele, foi praticamente o mentor político dele. Um ano antes de Aderbal voltar do Rio de Janeiro, morre de câncer Carlos Epic Júnior, respeitado empresário em Santa Catarina. A viúva Ana, tratando dos assuntos de inventário do grande grupo Epic, delega a tarefa ao escritório de advocacia mais conceituado da capital, o escritório de Nereu Ramos.
Aderbal recebe a missão de ir até a casa de Ana, na Avenida Trompovsky, saber detalhes do processo. Quem atende a porta é Ruth, uma linda jovem a quem ele já conhecia de vista por dirigir uma baratinha Ford bege, presente da mãe quando completou 18 anos. Com apenas um encontro, Aderbal e Ruth se apaixonam. O namoro começa às escondidas, pois a família dela era contra. Na tentativa de separar o casal, Dona Ana envia Ruth para a Alemanha, em uma viagem de estudos. Os dois, mesmo distantes, continuam se amando. Quando a jovem retornou da longa viagem, Aderbal foi formalmente pedir a sua mão para Dona Ana. Eles se casaram no católico em 1936 e tiveram 2 filhas, Anita e Silvia. Ambos se respeitavam, não é? A mamãe tinha uma personalidade também muito forte e ela foi uma figura muito importante na vida dele. Ela caminhou muito ao lado dele. E ele sempre delegava muita autoridade para a mamãe. A gente perguntava, papai, posso? Pergunte à sua mãe. E nunca desautorizou. Então, eles tinham assim, muita cumplicidade. Ele dizia, não, minha filha, olha aqui. Existem 2 tipos de maridos. Os mandados e os mentirosos. Eu faço parte dos primeiros. Ele dizia logo, os mandados e os mentirosos. Eu faço parte dos primeiros. Então, o relacionamento era muito bom. A mamãe tinha a sua liberdade, a sua individualidade respeitada, que ela tinha uma alma de artista, pintava, fazia cerâmica, enfim. E ele era completamente diferente, mas eles se complementavam, se completavam, se compreendiam. E foi um amor lindo desde o começo, não é? É uma história linda de amor. Além da esposa Ruth, Aderbal tinha outra grande paixão, a política. Neto de Vidal Ramos e sobrinho de Nereu e Celso Ramos, esta atividade o acompanhou desde que nasceu. Imagina a família Ramos. A família Ramos é uma família politicamente respeitada, não é? Quer dizer, são políticos que tinham um naipe de político de antigamente, né? E Santa Catarina deve muito a ele, né? E a essa família toda, porque eles tinham uma visão diferenciada, especial. O investimento na educação, por exemplo, foi uma coisa que eles fizeram com uma sabedoria enorme, com uma competência muito grande. Em 1935, apenas 3 anos após concluir a Faculdade de Direito, Aderbal foi eleito deputado estadual, o segundo candidato mais votado. Só que esse mandato durou muito pouco, porque em 1937 veio o golpe de Estado. Getúlio fez vigorar uma nova Constituição, altamente autoritária, tanto que disseram, apelidaram essa Constituição de polaca. Era polaca porque a Constituição da Polônia era muito forte, muito autoritária também. E com isso as assembleias foram fechadas, então o primeiro mandato dele se limitou a 2 anos apenas. Aderbal Ramos da Silva participa ativamente como um dos fundadores do PSD, Partido Social Democrático. Em 1945, foi eleito deputado federal e novamente seu mandato teve vida breve. Na política catarinense e principalmente em Florianópolis, Aderbal exerceu durante décadas grande influência, mesmo quando não ocupava um cargo público. Ele era um chefe político da maior importância, prezava muito seus amigos, distinguia, defendia suas posições com muita lealdade e, quando se tratava de Florianópolis, ninguém fazia política sem deixar de consultar o doutor. Eu tenho um episódio muito interessante. Quando assumi a secretaria, à época o governador era o Espiridião, né?
E ele pediu para mim que fizesse algumas ações lá. E eu disse, olha, mas aqui o doutor Aderbal me sugeriu esse encaminhamento e tal. Aí dizia, não, mas vamos por esse caminho que me parece o mais adequado. Tudo bem. E era um político voltado para a política na verdadeira acepção da palavra, mas que numa simplicidade muito grande ele se revelava um excelente articulador. A meia hora depois, o Espírito me chamou, olha, o Aderbal me convenceu que o melhor caminho é o dele, vamos trocar o caminho. Ele era assim, sabe, sabia se posicionar, sabia convencer, sabia mostrar o caminho, um homem de uma inteligência incomum, de uma lealdade extraordinária e com um amor por esse Estado que era uma coisa que transbordava, né? Aí é um grande político, pois ele comandava todos aqui na ilha. Sem ele não andava nada. E quando eu fui convidado para exercer o cargo de prefeito, que naquela época era nomeado, sempre havia aquela dúvida, né? O que o Aderbal vai dizer? Nos 40 anos, entre meados da década de 40 e meados da década de 80, quando ele faleceu, foi um homem que teve extraordinária liderança em Florianópolis, na política catarinense. E foi decisivo na escolha do meu nome pelo partido para disputar o governo do Estado em 82. Com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as pessoas que possuíam sobrenomes alemães passaram a ser alvo de suspeitas e perseguições. Nessa época, presidia as empresas do grupo EPIC, o barão Dietrich von Wangenheim, que, por sinal, não comungava de forma alguma com o que estava acontecendo na sua terra natal, a Alemanha. Mas, de qualquer forma, achou por bem afastar-se da direção da empresa e, com isso, a contragosto, diga-se de passagem, o Dr. Aderbal, atendendo a apelos da sua esposa, Dona Ruth, e de empregados do grupo, assumiu a direção das empresas. Ele permaneceu à testa do forte grupo EPIC, dirigindo o leque de empresas que compunha esse grupo, por vários anos. Mesmo não sendo esta sua vocação, Aderbal fez um bom trabalho à frente das empresas. Incorporou alguns novos negócios e expandiu outros já existentes. Foi o homem mais influente do ponto de vista do poder econômico que nós tivemos durante décadas em Santa Catarina. A partir do momento que ele assume a presença do Grupo EPIC, ele não apenas mantém aquele conglomerado, que foi a maior loja de departamentos que nós tivemos no sul do Brasil na época, durante a Segunda Guerra, e ele ampliou, criou um banco de desenvolvimento regional, o Banco Nacional do Paraná de Santa Catarina, portanto, foi pioneiro nessa área também aqui no estado. Depois é que vieram outros bancos, e foi um dos criadores da Companhia Cacique de Café Solúvel, que acabou sendo a primeira exportadora do Brasil, primeira na exportação de todos os produtos brasileiros. Veja a importância dessa iniciativa. Desde o carro até o tecido, ferragem, remédio, bebida, tudo se encontrava na loja web. E, com isso, o Aderbal tem uma responsabilidade muito grande na parte empregatícia de Florianópolis. E a Casa EPIC tinha 3, 4 navios que faziam regularmente a linha da Pra Santos e Rio de Janeiro. E a nossa comunicação toda, tanto de passageiro, tanto transporte de passageiros como de carga, né? E ele soube, na verdade, administrar de maneira eficaz todo esse grupo, que é, até hoje,
um dos símbolos de Santa Catarina. Também no campo empresarial, o Dr. Aderbal atuou na área da comunicação. Ele foi dono do Jornal Estado, ele foi dono da Rádio Guarujá, ele foi dono do Jornal A Notícia de Joinville. Em 1947, assume como governador de Santa Catarina ao vencer nas urnas o candidato Irineu Bornhausen. O que ele percebeu quando assumiu o governo? Em Florianópolis havia algumas carências que eram carências de interesse popular. Por exemplo, faltava água e faltava energia elétrica. Ele trouxe água, a primeira adutora de Pilões, aqui de Santo Amaro, que vem para Florianópolis, é obra da administração dele. E a segunda energia elétrica veio lá de Capivari. Então eram duas questões essenciais que têm tudo a ver, digamos, com o desenvolvimento, com a proteção da saúde, com a questão da educação, não é verdade? Então ele se deixou, quer dizer, pelo voto popular. Ele conheceu Santa Catarina de passo a passo, não é quanto possível, para angariar os votos contra o seu adversário, que era o seu Irineu Bornhausen, que acabou eleito governador em 1950. No governo dele, destacaram-se dois procedimentos que foram muito elogiados pelos políticos da época. Um foi incentivo muito à produção rural na região serrana e no oeste do estado. E outro foi no setor de planejamento, no setor de saúde também e de implementação de estradas. Mas havia momentos em que este líder nato se despia da política, quando estava em casa com a família ou quando ia pescar. Omar exercia verdadeiro fascínio sobre Aderbal. Mas ele foi o maior pescador amador que eu conheci de oceano em Florianópolis, para mim foi ele. Ele sabia tudo de pescaria, ele se informava muito, mandava, olha, telefona para fulano, pergunta para ciclano como é que está o mar lá, que o peixe está dando em que área. Muitas vezes nós saímos, fazia noturna, saímos com a lancha, dormia na lancha, levava a turma, dormia na lancha, dormia lá em alto mar, ficava no coisa, às vezes noite de lua, passava a noite toda pescando e dormindo lá fora. Toda vez que é um peixe mais raro de você pescar, mas quando batia na linha de alguém, esse é meu. Ele trazia, não, para mim não, para minha mulher. E ele trazia com muito carinho isso. Teve ocasiões que ele levou a Aderbalzinho, que era o neto dele. O neto dele enjoava, pedia, por amor de Deus, me leva embora, eu não aguento mais. Não, fica aí, vai aguentando, aguenta até o fim da pescaria. E a gente chegava para pescar, saía às 5 da manhã, às 7 horas da manhã já estava afundeado no pesqueiro lá, com a linha na água. Bom, e 8 horas da manhã eu já estava vomitando. Eu disse, agora vai embora. Não, agora tu vai ficar aqui até às 5 da tarde. Nunca se falava nada em política, nunca se falava nada de economia, de coisa. Nós só falávamos em pescaria. Aderbal era um homem simples. Gostava, por exemplo, uma das coisas que ele mais gostava era ir para o Rancho da Pinheira, onde eu tive o prazer várias vezes de participar com ele lá, nos idos de 61, 62. E eles ficavam lá 15 dias, 20 dias, pescando, né, durante uma temporada de férias e convivendo assim na maior humildade que se pode imaginar, né? Era um rancho precário, era um rancho já, né, que ele adaptou, botou beliches e tal. Ele gostava muito dessa vida. E ele andava assim de chinelo, de sandália, descalço, né, pronto para sua pescaria, levantava cedo, ia com aquela alegria toda pescar. E foi um tempo muito bom para ele. Aderbal jamais quis se afastar de Florianópolis. Seu amor pela ilha era declarado e dela se ausentou apenas para tratar da saúde ou para cuidar da política. Ele adorava Florianópolis, ele adorava a ilha, ele não queria nunca. E você vê que na política ele nunca quis sair de Santa Catarina. Ele teve tempo, vamos dizer assim, de desfrutar de tudo aquilo que ele gostava. Era o quê? A sua ilha amada, que não teve mané maior do que ele, que gostasse mais dessa ilha. Sentia por Florianópolis o que hoje nós sentimos. Este local que o mundo inteiro está olhando. Mas Florianópolis já tinha, em Aderbal, o seu admirador profundo.
Ponto de partida de muitas pescarias, o Clube Veleiros da ilha foi cenário de conversas descontraídas ou de caráter político. Era lá, embaixo da amendoeira, que Aderbal reunia amigos e alguns políticos que iam procurá-lo. O doutor Aderbal era a vida do Yacht Club. O Veleiros da ilha, ele murchava quando o doutor Aderbal ia para o Rio de Janeiro, porque o doutor Aderbal reunia uma série de pessoas em volta dele. No veleiro da ilha, que quando o doutor Aderbal ia para lá, aquilo era, tu chegasse num dia lá, tu não tinha lugar mesa para sentar, porque todo mundo queria estar perto do doutor Aderbal. Mas eu ficava ali pelo balcão, ali conversando, daí ele chamava, Marcelinho, senta aqui, e puxava uma cadeira do lado dele para eu sentar. Eu que velejei durante 5, 6 anos, 7 anos, velejava direto aí. Todos os dias praticamente via ele aqui, ia dar bênção para ele, senão ele ficava magoado, ficava chateado. Aderbal também deixou marcas do esporte de Florianópolis. Mais que isso, deixou um estádio de futebol com seu nome. Aderbal Ramos da Silva, ou apenas Ressacada, é o nome da sede de seu time do coração, Avaí Futebol Clube. Formosa, cheia de graça, o time da raça é povo, é gente. Dele foi seu presidente de honra e patrono do time. Foi quem por muitas vezes ajudou o Avaí em momentos de apertos financeiros. Cheia de graça, o time da raça é povo, é gente. Ele era, na verdade, a figura máxima do que se pode chamar Avaí Futebol Clube. E eu fui na sua onda. Eu fui na busca do azul e branco, nos seus braços e no seu sorriso e na sua maneira de ser Avaí. O remo era outro esporte que mobilizava a cidade na época. Considerado uma atividade de elite, famílias inteiras prestigiavam as regatas aos domingos. Bom, o nosso vínculo com o doutor Aderbal, o doutor Deba, ou simplesmente o seu doutor, que nós chamávamos, né? Se deu justamente pelo nosso vínculo com o Aldo Luz. Porque o doutor Aderbal foi remador do Aldo Luz. O Aldo Luz auxiliava lá nos barcos, na reforma de barcos, que tudo era uma carência muito grande. Toda a fase ruim do Aldo Luz a gente procurava o doutor Aderbal, né? E aí tem o seguinte, você tinha que fazer a prestação de conta para ele, né? Aí eu levei a prestação de conta toda, com as faturas da fábrica, aquele negócio todo. Ele simplesmente dizia, não quero ver. Agora, se você não levasse, era fim de papo, não tinha outra, né? Aderbal herdou do pai João Pedro, ou Dr. Pedrinho, como também era conhecido, o jeito de um homem de fácil trato, contador de histórias e amante da boa música. De você, não sei porquê. Que ele gostava muito era fazer seresta. E para isso ele trouxe para cá, para Florianópolis, que na época era o auge dos seresteiros no Brasil, o Silvio Caldas. E ele o fez várias vezes. Todos os aniversários viravam um sarau, viravam uma reunião musical, porque vinham um pianista, né, o Toninho Dutra, os Fernando Sabino, esse pessoal todo, Padilha, esse pessoal todo vinha para cá. Havia um regional, o PS, esse pessoal todo, eu me lembro, eu era garota, e eles tocavam até o sol raiar. Uma casa em que se cultivava a arte, cultivava a música, vinha muita gente, uma casa de comemorações, muitas bonitas festas. Aqui se cultivava a vida. A Elisete Cardoso veio no aniversário da Fábrica de Rendas e Bordados, quando fez 50 anos. E então ela cantou no 12 e cantou para todos os funcionários do grupo, né, lá no Sesc. Então foi assim uma maravilha. Ele era muito ligado com esse pessoal, ele gostava realmente de música. Em diversos momentos da vida, Aderbal enfrentou uma verdadeira batalha contra problemas de saúde.
Ainda na época em que era governador, com pouco mais de 35 anos, ele começou a apresentar problemas pulmonares que o fizeram se afastar do cargo por quase 2 anos. Aos 65 anos de idade, perdeu a visão após desenvolver uma catarata. Em 1983, os problemas respiratórios se agravaram e ele diminuiu o ritmo das atividades. Ele nunca reclamava, nunca se queixou em público. Olha, eu vi ele reclamar quando não dava peixe, sabe? Aí ele reclamava bastante. Ele já não fumava mais, mas ele segurava o cigarro apagado. E sempre vinha um desavisado que ele acendeu o cigarro. Depois, quando perdeu a visão, ele continuou, uma das coisas que ele mais gostava era de ir para o veleiro e ouvir as conversas dos seus amigos no veleiro e também sair ainda de lancha para poder, junto com eles, ter o prazer da pesca. Ele teve um herpes zoster intercostal. Quer dizer, o Dr. Aderbal era um homem extremamente estoico, porque a dor de um herpes zoster só valia quem teve um para poder dizer. Impressionava também que tivesse sempre assim pensamentos positivos, preocupações superiores, um espírito gentil, um ser efetivamente muito bem dotado, uma fortaleza do ponto de vista psicológico, estrutura de pessoa. Talvez por eu ter sido escalado na época, ali no final da década de 70, para ler os jornais para ele todos os dias, religiosamente, exceto final de semana, eu passava na casa dele e tinha que ler, com muito prazer, os jornais do dia para ele. E ali eu escutava os comentários. Na primeira hora do dia 13 de fevereiro de 1985, a mãe Dona Santa veio buscá-lo. A família estava toda reunida num hall aqui próximo a esse quarto e 2 familiares vieram ao quarto e viram que ele estava dormindo. Retornaram e disseram: o doutor está dormindo. Aí a sua irmã, Maria Teresa, entrou no quarto, trouxe consigo um crucifixo que era da Dona Santa, mãe do Dr. Aderbal, e colocou sobre o braço dele. Passados alguns segundos, ele deu um breve e profundo suspiro. Naquele momento, fechava-se a cortina. Naquele instante, saía de cena uma das figuras legendárias da história política de Santa Catarina. O Palácio Cruz e Souza guarda importantes momentos da vida de Aderbal, do primeiro ao último dia de sua existência. Quer dizer, ele nasceu em palácio, governou no mesmo palácio e foi velado nesse palácio. É uma história, um episódio sui generis na história de Santa Catarina, né? Durante sua trajetória como político e empresário, Aderbal soube cativar a todos que cruzaram o seu caminho. Esse centenário do Dr. Aderbal nos dá toda a dimensão da sua vida como político, como empreendedor, como articulador, como um grande líder, não só do PSD, que foi seu partido, mas um grande líder político de Santa Catarina. O Dr. Aderbal pertence a uma das etapas, a um dos capítulos mais importantes da nossa história. Aderbal, acima de tudo, era um filântropo. Era um homem que tinha por amizade todo ser humano. Sabia ouvir, sabia dar conselhos. Foi, sem dúvida alguma, o ilhéu mais importante da história de Florianópolis. Tivemos Luiz Delfino, tivemos Cruz e Souza, Vitor Meirelles, Antonieta de Barros, figuras monumentais na ilha, mas ninguém foi tão eclético quanto Aderbal. Porque ao homenagearmos o Aderbal, nós estamos homenageando a cidade de Florianópolis, estamos homenageando a cidade que ele mais amou. Eu me recordo das histórias do EPIC, né, do navio. Quantas vezes o EPIC saiu daqui
Acho que os passageiros, a maior parte dos passageiros não pagava passagem, né? Além da Casa UEPC, que o pessoal ia lá e pegava material para construção, telha, prego, isso tudo era doado pelo doutor Aderbal. Porque ele distribuía o que ele recebia como governador aos pobres. Mas a característica dele era essa, era um homem humano, desprendido. E também ele dizia que não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Muitos pacientes eram internados à custa do Dr. Aderbal. E a maneira como ele olhava a vida, como ele via, né? Tudo, como ele nos olhava, como ele nos amava, né? Meu avô era um boêmio, gostava da noite, gostava das pessoas. E o Dr. Aderbal ficava ali na praça, rodeado de amigos, sempre.